Olá, meu amigo, minha amiga trader, tudo bem com você? Aqui é o Oliver do canal Santo Trader e seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma vídeo ao nosso canal. Sempre um prazer muito grande poder compartilhar conhecimento com você. Deixa eu arrumar isso que está caindo aqui. E hoje eu gostaria de apresentar um novo indicador, né? Um novo indicador de um amigo nosso. Já vou falar o nome dele, já vou falar onde você pode baixar esse indicador gratuitamente. É um oscilador de mercado e um oscilador que tem uma pegada com uma regra de coloração baseado em delta de agressão. E eu achei interessante trazer para vocês. O nosso canal sempre está aberto ao amigo programador que quer apresentar o seu trabalho. Eu sempre dou uma olhadinha e se eu achar bacana, eu com certeza vou estar impulsionando o seu trabalho aqui, seja ele gratuito ou pago, como nós fizemos com o Alexandre, né, há um pouco tempo atrás. As pessoas que acompanharam o nosso trabalho sabem, divulgamos os indicadores do Alexandre aqui, muito bacana, né? E agora eu queria fazer a divulgação de um indicador aqui do nosso amigo é Romanato. Eu já vou falar onde vocês podem baixar, tá? Ele nomeou esse indicador aqui. Deixa eu até pegar aqui como está aqui, ó, capital preditivo, né? Segure Shift para desenhar um quadrado. Ah, que legal, não sabia disso não. É uma coisa nova, né? Aqui, ó. Ah, tá, agora que eu vou entender. Eu quero que, ó, ele desenhou, renomeou esse indicador como capital preditivo Aggression Trend. Tudo bem? Então, primeiro, onde você pode baixar esse indicador, né? Vou mostrar aqui a página do Romanato, né? Eu vi até que tem um videozinho aqui na internet falando desse indicador, outro trader falando. Eu também já dei uma sapeadinha, claro, né? Mas primeiro de tudo, você pode vir no Instagram dele aqui, tá aqui, ó, Capital Preditivo, tá? Tem aqui as explicações sobre o indicador. Se você tem interesse de saber um pouco mais, entrar em contato com o desenvolvedor, siga o nosso amigo, né? São desenvolvedores do grupo do Profit Chart que estão fornecendo o seu trabalho de forma gratuita a todos os amigos que têm interesse aí de estar usando a ferramenta deles. Você pode também vir aqui no grupo, ó, o desenvolvedor, inclusive, né, o administrador desse grupo aqui é o Romanato Matos. Ele que é o administrador do grupo aqui e também é o desenvolvedor desse indicador. Você pode falar diretamente com ele aqui neste grupo novo que ele criou. Inclusive, parabéns, Romanato, já tem 2.000 membros, né? 2.000 membros, algumas pessoas já conhecidas aqui dos indicadores e estratégias day trade no Profit Chart. Você pode estar entrando aqui no grupo do Facebook, né? Ele vai estar aceitando vocês. O grupo está com, nossa, a última vez que eu olhei estava com 1.500, agora está com 2.000, está crescendo super rápido. Então você pode falar direto com o Romanato aqui, ele pode te dar mais dicas e tem vários prints, né? Mídias recentes aqui, tem vários prints do indicador, da galera que está usando em conta real. Eu, Oliver, não usei em conta real ainda, mas eu vou estar divulgando o indicador dele para chamar a tua atenção. É um oscilador bacana, né? Tem vários osciladores. O oscilador que eu mais gosto é a CCI dupla, e eu já expliquei por vários motivos aqui no canal, mas enfim, está aqui os contatos, né? Do Romanato, da galera aqui do Capital Preditivo. Vamos prestigiar o trabalho deles. E daí o que acontece, né? Ele tem esse indicador aqui. Você bater no olho, você vê que é um oscilador de mercado. Eu quero deixar claro que essas linhas aqui fui eu que coloquei, tá? O indicador vem sem linha nenhuma. Eu coloquei aqui, ó, essa linha preta aqui. Aperte Shift para desenhar setas horizontal, vertical ou diagonal. Eu tive uma atualização na ferramenta aqui, eu não sabia. Olha que interessante, ele desenha, tá legal, né? Essa linha preta, essa linha branca eu coloquei, tá, numa escala de 10 e numa escala de 5. O indicador trabalha com escalas ilimitadas, mas tem escala 0, escala 5, escala 10, para ter uma noção de sobrecomprado e sobrevendido, porque é um oscilador, né? A natureza desses indicadores osciladores, eles mostram para a gente possíveis zonas de sobrecompra e sobrevenda também. Outra característica de osciladores é mostrar além de mostrar questões de sobrecomprado e sobrevendido, é mostrar questões de divergências, né? A gente vê de maneira muito clara, né? Um fundo aqui, outro fundo aqui, um fundo mais baixo que o outro, é um indicador mostrando uma divergência, né? Uma divergência. E isso é muito normal desse tipo de indicador, né? É mostrar divergências. Lembrando que nenhum indicador dá sinal operacional. Indicadores servem apenas para dar o norte em confluência com outros gatilhos operacionais, tudo bem? Indicadores são só um norte para poder te orientar sobre possíveis regiões de inversão de fluxo, de trade location, enfim.
tudo bem? Indicador não dá sinal operacional de entrada. Então o que acontece? O que dá sinal gatilho operacional de entrada no modo geral é fluxo. Aí você vê a divergência, muito legal, né, tudo isso, e daí você começa a perceber o possível final da pernada, né? Você vê o preço caindo, fazendo um fundo mais baixo, começa a ter divergência, você começa a ter a percepção que existe uma possível correção a partir desse movimento, né? E aí você vê a força da tendência acabando, cada vez mais a força acabando, você vê uma possível lateralidade de preço, e quando entrar começa a inverter a tendência a níveis mais altos, o preço starta fazendo uma inversão de fluxo. Então esse tipo de indicador também é legal para você ver o final da pernada como um todo e ver a inversão de fluxo. Só que detalhe, quando você vê isso, o fluxo já inverteu, né? Porque o indicador te mostra o passado. Isso, a maioria dos indicadores são assim. Eu quero que você entenda isso, tudo bem? Então a gente vê uma possível inversão de fluxo. Oliver, como assim? Um final de uma pernada de baixa, perdendo força, lateralizando e virando para alta. O indicador mostra isso para você, né? Olha a força da pernada vendedora, aí ela começa a perder força, há um equilíbrio, né? Um equilíbrio entre comprados e vendidos, e começa a inverter fluxo para a parte comprada, né? E a gente tem aqui a inversão de um possível fluxo, né? Onde o preço achou um possível nível de suporte aqui no final dessa pernada de baixa. Então esses osciladores trazem esta informação para você também. Oliver, tudo bem, até aí tranquilo, já entendi. Outra coisa que é natural dos osciladores, né? É natural dos osciladores é você perceber questões de sobrecomprado e sobrevendido. No meu caso aqui, eu fiz algumas análises aqui, eu coloquei linha 10, inclusive se você for baixar para testar, coloca aqui 10, ó. 10 em cima, 10 embaixo, uma linha, né? Mais 10 e menos 10. Eu coloquei esse mais 5 menos 5 para ter uma noção do que significa possíveis regiões de sobrecomprado e sobrevendido. E onde que você testa o oscilador? Qual que é o melhor gráfico para testar o oscilador, gente? Gráfico de Renko, porque é um gráfico limpo, que não tem ruído, que trabalha só com inversões de preço. Então, no modo geral, eu testei aqui, por exemplo, no 5R. Vamos ver no 5R de Renko, pode ser no caso do dólar. O melhor jeito de você testar um oscilador é no gráfico de Renko, né? Pela natureza que ele tem de ser um gráfico mais limpo, não trabalhar muito ruído, fica mais fácil você perceber a eficiência do oscilador, o que ele quer te dizer. No modo geral, osciladores funcionam muito bem com o gráfico de Renko, tudo bem? Deixa ele carregar aqui, eu vou mostrar para você. Tá? Eu quero mostrar para você, olha só, interessante, agora ficou melhor, né, a visualização. Eu deixei aqui, né, possíveis regiões acima da linha, olha, nós temos a linha 10 passando aqui, deixa eu pegar outra linha aqui, nós temos a linha 10 passando aqui, ó, tá vendo? Deixei 10 aqui, e aqui para cima nós teríamos possíveis regiões de sobrecomprado, e para baixo da linha 10 também, que nós testamos, você teria possibilidades de regiões de sobrevendido, onde o preço estaria estressado de uma possível exaustão de movimento, num possível fim de movimento, tendendo a corrigir, né, para o interior, para o eixo central, tentando a corrigir para o eixo central. E daí o que acontece? Ele não soube me explicar, na verdade eu acabei não conversando com ele ainda mais a miúde, como que foi a chave do desenvolvimento desse indicador. Ora, todo mundo já sabe no canal do YouTube que eu não sou desenvolvedor, eu não entendo de linguagem de programação, mas a gente entende da dinâmica do preço. Batendo o olho nesse tipo de oscilador, eu percebi que é alguma coisa de médias móveis, né? É um oscilador baseado em médias. E daí o que acontece? A diferença, Oliver, qual que é a diferença desse indicador para os outros? É que ele tentou parametrizar aqui, através de regras de coloração, a força da pernada, né? Ele diz para a gente que quanto mais você pode mudar isso, tá? Você pode mudar isso. Quanto mais cintilante esse vermelho, esse fúcsia aqui, e mais escuro esse verde, você teria uma força compradora e vendedora mais forte dentro deste swing, né? E também aí quando você tem, né? Quando ele começa a aparecer aqui, perceba uma situação. Outra coisa que eu percebi, ele não me falou, veja bem, ele não me falou nada sobre isso. Eu percebi aqui, quando começa a aparecer essa linha fúcsia aqui na pernada, quer dizer que possivelmente ele está perdendo força, né? Esse movimento de alta está perdendo força. Aí eu falei, mas que tipo de força que ele está perdendo? Isso aqui é saldo delta? Aí eu falei, será que isso aqui é saldo delta? Será que ele mostra saldo delta aqui? Fiquei com dúvida, né? E daí, a primeira coisa que eu coloquei aqui para mostrar para vocês, né? Nós colocamos aqui, como ele não me falou, nós colocamos aqui o saldo delta de agressão, né? A gente colocou o saldo delta de agressão, vou colocar aqui para você rapidinho.
o saldo delta de agressão. Perceba agora o saldo delta. Eu vou jogar até um pouquinho para cima aqui. Isso é o saldo delta dentro de cada barra. E daí eu falei, bom, se isso aqui for saldo delta, se for delta vendedor aqui, ele vai começar, se tiver divergência de delta alguma coisa, ele vai mostrar e não era saldo delta. Perceba que ele começa a pintar vermelhinho aqui, né? Aqui, por exemplo, esse topinho aqui, às vezes ele pinta vermelho para a gente aqui, tá? O preço está subindo, ele cai, bom, aí eu pensei, então é com base no nível de fechamento. Então é com base no nível de fechamento. E se o box fecha para cima, ele vai pintando verde. Se o box fecha para baixo, ele começa a pintar vermelho e também não é com base no nível de fechamento. E daí, se você quer saber qual que é a natureza do indicador, você vem aqui em linhas, ó, em aparência, ele está em histograma. Aí a sacada do indicador está aqui, ó, linha, linha, linha. Você põe tudo linha, né? Põe tudo linha, aí ele tira da histograma e você coloca e você vê, pronto. Está aqui o oscilador, né? São duas médias móveis. Então, quando as médias se cruzam, ele começa a mudar a cor do histograma. E daí, olha o que é grande sacada. A sacada é perceber, então, que na verdade isso aqui é um indicador de momento. É um indicador de momento que mede a velocidade do preço em relação às duas médias, né? São duas médias bem próximas, inclusive aqui, por exemplo, uma de 17 outra de 14, eu não sei quais são essas médias. Se você pôr o estocástico aqui, você pode ver quais seriam essas médias. Vamos colocar o estocástico, inserir indicador. Inserir, eu até fiquei curioso agora fazendo esse vídeo para você. Estocástico lento, estocástico. Como você está em inglês aqui, não faz tempo que não usa. Vamos colocar o estocástico lento. Olha lá, vamos colocar o estocástico aqui na janela. E daí vamos ver o que é. Olha lá, é muito parecido, né? É muito parecido com o estocástico. Agora é uma questão de configurar médias, né? Então dá para ver que são duas médias móveis aqui, né? É um oscilador trabalhando duas médias móveis. E aí, como o estocástico trabalha sobrecomprado, sobrevendido, trabalha divergência e trabalha também possível força da tendência, né? E a gente tem uma percepção disso, com os osciladores do modo geral. Basta até, vou até fazer, fiquei curioso para ver uma coisinha aqui com vocês ao vivo. Me parece que é uma média de 14, eu não sei se ela é exponencial ou aritmética, deixa eu dar uma olhadinha aqui. E outra média seria uma média de 14 e a outra média seria uma média diferente, enfim, né? Então tá aqui, né, colocando o estocástico, a gente viu aqui que o oscilador são duas médias móveis. Então quando a gente faz isso, a gente percebe o porquê da regra de coloração. Aí você perceba que ele colocou alguns parâmetros aqui, né? Esses parâmetros aqui, aqui fica mais fácil, ele considera como força compradora e força vendedora, só que não ficou muito claro para mim isso, tá, Romanato? Eu não consegui identificar porque às vezes o oscilador ele marca como força compradora ou força vendedora e na verdade o saldo delta não mostra isso, né? E o saldo delta ele não chancela esta informação da força com base na regra de coloração. Tem alguma discrepância aqui, por exemplo, você veja o fluxo comprador forte aqui, o indicador não marcou, né? Aqui a regra de coloração, às vezes ele tem um fluxo vendedor fraco e mesmo assim o indicador mostra, né? Então não é essa regra de coloração não é com base em saldo delta. Ele não mostra, por exemplo, dar um saldo forte aqui, é uma regra de coloração baseada em outra coisa, diferentemente de um vídeo que a gente viu do colega aqui na internet dizendo que aqui é o saldo delta, né? onde mostra força compradora ou força vendedora. Não entendi desta forma, tá bom? Você me corrija depois, Romanato, se eu estiver errado, mas não acredito que não. Né? Acredito que não é o que está aparecendo aqui. Mas vamos voltar lá para o indicador em si. Vamos voltar para o indicador em si e daí vamos voltar aqui para a forma tradicional de avaliação. E tem algumas configurações de estilos, de canal aqui bem bacana, muito caprichoso o Romanato, algumas personalizações do indicador aqui, tudo bem? E daí vamos colocar aqui voltar para o histograma. Histograma, 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 histograma. Então, assim, o que eu posso dizer desse indicador? É um indicador legal para quem está começando, para quem é iniciante, para quem precisa. Eu sempre recomendo usar um oscilador. Eu sempre recomendo usar um oscilador, é algo assim muito importante para te dar uma noção de possível sobrecompra ou sobrevenda, te dar uma noção de possíveis exaustões, divergências, né? Os osciladores são legais, o problema é que se você usar isso com viés, buscando gatilhos operacionais com base no indicador, você está errado. Não é culpa do indicador, a culpa é sua que não sabe usar o indicador.
tudo bem? Você não vai buscar gatilho operacional porque cruzou o eixo zero ou está saindo ele está voltando para o eixo. Fala assim, olha, Oliver, que legal, né? Que legal. Aí muita gente fala isso, olha aqui, Oliver, né? Ele está voltando, né? Se você fizer isso, é você que está se enganando, tá? Ele está voltando para dentro da linha 10, então eu vou vender. E aí você vai olhar o indicador montado assim, você vai ter a percepção, nossa, toda vez que ele sai para fora do eixo 10, da linha 10 que o Oliver configurou, ele corrige, perceba, né? E é no olho do mosquito. De fato, corrige, né? Te dá uma percepção muito boa, de fato, né? Você vê, ó, ele fugindo, e quando ele começa a voltar para o eixo, você tem uma venda, ó. Quando ele passa a região de estresse do preço, ele dá um sinal de possível sobrecompra, ó, e aí ele começa a voltar, você vende junto, entende? Então olha aqui embaixo como funciona, né? Funciona muito bem, inclusive, né? É muito parecido. A eficiência desse indicador eu comparo com a eficiência do Zecan. É um indicador que nós já fizemos também aqui, comentamos sobre ele no nosso canal, muito legal isso, né? Então isso facilita a sua busca de gatilho, a sua busca por um possível gatilho de entrada, por um possível gatilho de entrada. É isso que eu quero que você entenda, tudo bem? Então aí você vê aqui, ó, ele voltando para o interior, ele passou da região do 10, né? Ele voltando aqui, ele corrige, né? Nesse caso aqui ele não passou e ele corrigiu da mesma forma, mas nós teríamos uma divergência aqui, né? Ó. Nós teríamos uma divergência aqui, ele passando da região da possível sobrecompra, sobrevenda, né? E nós teríamos uma pequena correção, aí mais uma divergência aqui, você está vendo, ó? Mais uma divergência. Então, para você que está começando, por que eu resolvi falar sobre esse indicador? Porque ele facilita a sua interpretação de algumas coisas, né? Ele te dá esta percepção desta zona de sobrecompra e sobrevenda, né, do estresse do preço, ele te dá esta percepção de divergência, e daí é um indicador de momentum, né? Sendo que o oscilador que eu mais gosto, gente, é esse aqui, tá? É esse aqui que é a CCI. Vamos colocar a CCI aqui e fica muito claro quando a gente põe a CCI aqui a similaridade, né? A gente percebe a média. Essa CCI aqui é uma média essa linha fluxo é uma média de 17 e a linha branca é uma média de 72. E perceba como é similar os movimentos do preço, né, na zona de estresse da CCI com o indicador, né? E é muito legal, inclusive, Romanato, fica uma dica se você quiser colocar mais uma média aqui, enfim, né, para ter fuga de fractal, porque por que eu gosto da CCI? Porque a CCI me dá esses sinais aqui também, e ela tem a fuga do fractal em relação a uma média com outra, né? E daí eu não vou explicar o que é isso, né? Mas ela também trabalha esta questão de sobrecomprado, sobrevendido. Contudo, no indicador do Romanato eu achei mais fácil a interpretação desta questão de sobrecomprado, sobrevendido ou de possíveis zonas de correção de preço. Ficou mais fácil, mais clean, né? Você interpretar isso, o indicador do Romanato, do que a CCI dupla que eu uso, né? Realmente a CCI ela exige um pouco mais de interpretação, um pouco mais de vivência de mercado. E aí a regra de coloração que ele colocou aqui, eu não concordo muito que seja uma regra de coloração baseada em sobrecompra, sobrevenda, porque como a gente viu, um saldo delta, aliás, uma regra de coloração baseada no saldo delta, porque a gente viu duas médias trabalhando, e se você for olhar o delta de agressão, não bate, né? Não bate com o delta de agressão, a regra de coloração. Então a regra de coloração, na verdade, eu não saberia dizer para vocês se realmente ela tem a ver com a força direcional do mercado, se o mercado está entrando no fluxo comprador ou vendedor. A princípio eu digo que não, né? Porque não é desta maneira que a gente está percebendo isso aqui, né? Por exemplo, aqui a gente vê que aqui bateu, né? Olha só que interessante, aqui de fato, né? Se eu vou até trazer o saldo delta de agressão para você, a gente percebe algumas coisas. Eu até antecipo aqui, eu vejo que aqui bateu, ó. Aqui bateu, né? Aqui entrou um fluxo vendedor mais forte, aqui entrou um fluxo vendedor mais forte, mas aqui não entrou, e ele está marcando, você está vendo, né? Então tem algumas discrepâncias aqui com relação a esta regra de coloração, e eu não saberia dizer para você exatamente, porque eu não sei qual que é a fundamentação desta regra de coloração. Tudo bem? Mas enfim, né? Vou tirar a CCI de volta aqui. Fica mais uma sugestão de um oscilador para você. Teste, baixe lá, vê se você gosta. Tem muita gente falando bem desse indicador, tá, pessoal? Eu resolvi falar desse indicador
não só para dar um apoio lá para o canal do Romanato, enfim, mas é porque tem muita gente feliz com esse indicador, né? Muita gente se identificou com esse indicador, e como ele é um indicador de fácil interpretação, eu acho que é um dos indicadores de mais fácil interpretação para ver divergência, né? Isso eu posso afirmar para você. Você está vendo aqui, ele mostra a divergência de uma maneira muito clara, né? Essa questão de divergências de topos e fundos é muito legal, né? Isso aqui, o indicador é muito claro com relação a isso, né? Então você que gosta de buscar divergências, esse indicador é para você. Outra coisa é realmente esse sinal da zona de estresse do preço acima do eixo 10 ou abaixo do eixo 10, mais 10 e menos 10, a assertividade com que o preço, o indicador consegue mostrar para você possíveis zonas de estresse e possíveis zonas de correção de preço é muito boa também. Eu gostei muito, né? Eu gostei muito. Inclusive, Romanato, fica a minha sugestão para que quando isso acontecer, aqui, ó, ele plote uma linha no gráfico, como esse indicador do Leonardo Zambiasi. Você está vendo essa linha amarela aqui, ó, aí, ó, Romanato. A minha sugestão é que quando ele passe acima do eixo 10 ou abaixo do eixo 10, ou mais 10 ou menos 10, ele plote no gráfico uma linha para dar essa percepção mais visual de possível zona de estresse do preço, que é o que faz esse indicador que está na minha tela, né? Esse indicador que está na minha tela, ele começa a plotar amarelo quando ele está com base, só que isso aqui é com base no ATR, tá? Tem a ver com base no ATR, enfim. Mas fica uma sugestão, Romanato, para poder melhorar o seu indicador, esse apelo visual, é que quando ele passa essa zona de estresse do preço, tá? No caso desse 10 e menos 10, ele corrige, né? Ele plota um sinal visual no gráfico para você, ou uma regra de coloração, né? De possível estresse do preço, enfim, tem várias possibilidades de indicar isso dentro do gráfico. Tá bom, gente? Um oscilador de fácil interpretação, que tem a maior benesse dele é mostrar divergências e mostrar zonas de possível exaustão de preço. Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu sempre testo no Renko, né? O Renko é a melhor maneira de você dar uma olhada. Vamos olhar no gráfico de 1 minuto, se ele é fácil a interpretação dele também no gráfico de 1 minuto. E daí a gente vai dar uma olhada aqui, né? Muita gente falando bem desse indicador, gostando desse indicador. Se você entrar lá no grupo do Romanato, lá do grupo do Profit Chart também, dos programadores, e também falar com ele no Telegram, o cara é 10, o cara é bem acessível, é muito fácil falar com ele, sempre te atende, tá bom? E daí você consegue ver isso também, ó. A gente vê que gráficos temporais a coisa já não fica mais tão bonitinha assim, né? Gráficos temporais as coisas já não ficam mais tão bonitinhas assim, mas ele continua dando divergências para a gente de topo, de fundo, né? Enfim, é a mesma sistematização. A gente percebe as divergências acontecendo, é muito fácil perceber isso com esse indicador, né? As divergências acontecendo, o preço corrigindo, o preço saindo para fora da área mais 10 e menos 10, que foi a parametrização que a gente colocou. Lembrando que isso muda dependendo do gráfico, né? Isso muda dependendo do gráfico. Vamos pegar uma zona de bem exaustão de preço aqui onde ele corrigiu, fugindo, né, desta região que a gente colocou aqui para vocês, de mais 10 e menos 10, que isso é o meu insight, tá? É o meu insight, é a minha calibragem aqui, ó. Perceba aqui, ó, ele identificando o final do movimento e corrigindo, voltando para o centro da banda, né? Olha aqui em cima, será que corrigiu? Será que corrigiu aqui em cima? Nem sei, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Corrigiu também, perceba, né? Então realmente facilitou demais, né, essa percepção da possível correção do preço, né? Muito legal isso, né? Eu gostei bastante. Vamos ver um gráfico de range, que é um gráfico que eu gosto bastante, 14 iene para dólar, né? 14 iene, um gráfico de range, vamos ver se ele tem essas confluências. Então o que cabe você agora? Cabe você baixar o indicador e ver se você gosta, né? É um indicador de momento, né? Dá para ver que ele trabalha com duas médias, é um oscilador, mostra momentum de força, mostra divergência, mostra possíveis zonas de sobrecompra ou sobrevenda, e ele é de mais fácil interpretação, digamos assim, do que a CCI dupla. Isso que eu achei potencial. Aí a regra de coloração ainda ficou um pouco obscura, tá, Romanato? A regra de coloração tem algumas divergências aqui, não ficou muito clara. A minha sugestão é que você ponha a regra de coloração baseada em saldo delta, alguma coisa que o valha, para melhor interpretar o indicador. Inclusive até fiquei curioso, né? Vou até botar a minha regra de coloração, ver se o indicador vai permitir aqui. Inserir regra de coloração, a minha Santo Trader. Ah, agora sim, ó, propriedades. A minha regra de coloração é baseada em saldo delta, tá? Deixa eu ver como é que está no gráfico aqui, ó. Propriedades.
deixa eu ver qual que é o parâmetro que eu coloquei nesse para isso aqui, 14 para 14 propriedades, está aqui, ó, para 14N no dólar eu coloquei 7.000. Vamos colocar aqui, ó. Aqui tem uma percepção melhor, tá? Propriedades aqui, colocar minha regra de coloração baseada em saldo delta, dólar 7.000. O meu objetivo aqui é sempre estudar o indicador com vocês e mostrar o que ele tem, a vantagem, desvantagens, deficiências, tá bom, gente? 7.000, botar uma regra de coloração baseada em saldo delta, ó. Agora sim. Agora você sabe o que é o delta de agressão por nível de preço com esta regra de coloração, né? Ficou mais fácil a interpretação e você vê a força, né? Quanto mais escuro o vermelho, quanto mais escuro o verde, maior o saldo delta dentro de cada barra. E agora você tem uma percepção, né, do preço, por exemplo. Olha que interessante, né? Agora ficou legal. Olha só, Romanato, né? Fica uma dica, né, para você trabalhar, melhorar um pouquinho a regra de coloração, que eu achei ela um pouquinho confusa, tá? Olha que interessante, né? Eu até descobri, estou estudando aqui, gravando esse vídeo, estudando, já tinha feito um pré-estudo, mas é bom que aí ficam os insights para quem gosta, né? Para quem é estudioso. Você vê o preço chegando numa zona de estresse, com saldo delta comprador, e de repente acaba o fluxo compra. Acaba o fluxo de compra, você tem uma exaustão de compra. Acabou o fluxo de compra, o saldo delta ele é muito pequeno, e daí entra fluxo vendedor forte, fazendo com que o preço volte para o interior da banda. Opa, aí melhorou a interpretação, você não concorda? Olha que legal, né? Olha que legal, as coisas começam a fazer mais sentido agora com esta regra de coloração. Eu achei que ficou um pouquinho melhor, sabe? E vamos voltar para o 5R de Renko, vamos ver o 5R agora que é mais fácil interpretar. Deixa eu carregar aqui. Deixa o meu Profit carregar essa benção, né? Vamos lá, vamos dar uma olhada agora. Eu acho que ficou melhor, Romanato, tá? Dá uma olhadinha lá, de repente, para você fazer algumas alterações na regra de coloração, tá, querido? Quem sou eu para dar pitaca no seu trabalho? Mas como você pediu para dar uma analisada e fazer a publicidade aqui do indicador, como tem muita gente falando bem desse indicador e como ele é de fácil interpretação e vai ajudar o iniciante, eu tenho certeza que vai ajudar. E olha só, agora ficou melhor a interpretação da força, né, pessoal? Da força, a gente tem uma noção da força, né? Enfim, e vamos até mudar um pouquinho aqui, ficou muito alta a configuração, deixa eu botar aqui 5.000. Deixa eu botar aqui 5.000 para 5.000. Ok, agora vai ficar melhor. Vou botar aqui 5.000 também, tá? Vou colocar aqui 5.000. 5.000. Ok. Olha lá, agora você tem noção melhor da força, né? Agora sim você está mensurando o saldo delta de agressão por nível de preço, né? E daí olha que interessante a interpretação do indicador. Entenda o que eu vou dizer para vocês, tá? Se vocês gostarem, querem que eu faça mais aula, pessoal, não tradei com o indicador, eu estou mostrando para vocês agora com a regra de coloração que nós colocamos, as coisas ficaram de mais fácil interpretação, tá? Olha só que interessante, né? E daí olha que bacana, você vê o preço, olha só, vamos perceber primeiro o sinal que o indicador te dá, que é regiões de sobrecompra e sobrevenda acima do eixo 10, acima da linha, né? Nós temos aqui o eixo 10 passando aqui, o indicador ele fugiu, né? E daí olha o que a regra de coloração fala para você, né? Ela fala para você, ele começa a plotar aqui, ó. Ele começa a plotar aqui, ó, que o preço tem uma chance de correção se ele voltar para o interior da região. Perceba que isso não aconteceu de imediato. Então você perceba que nenhum indicador é perfeito, né? Você teria que esperar ele cruzar o eixo, né? Digamos a linha 10. Isso aconteceu mais ou menos já aqui neste candle. E se você, por exemplo, tivesse vendido com base em sinal de indicador aqui, ó, você provavelmente teria sido estopado, porque isso aqui teria dado para você basicamente 8 pontos no dólar. Então perceba que não existe milagre, tá bom? Se você trade indicador, você tem a chance de ficar sendo estopado se você fica só buscando esse tipo de sinal. Aqui teria dado certo, muito bem certo, né? E qual que é a sacada, né? Se o preço está para fora, se o preço está para fora desse eixo 10, dessa linha 10, que é uma possível zona de exaustão de preço, possível zona de correção, e se ele chega com um saldo delta fraco comprador diminuindo, a regra de coloração mostra isso, aí sim eu posso acreditar numa possível correção de preço, né? E aí você vai trabalhar outras questões de price action, ele veio testar o nível do topo anterior, ó, né? E não passou o topo anterior, teve a virada do box do Renko, aí tem várias coisas interessantes, né, para você poder estar trabalhando, né? Aí fica bacana você perceber com a regra de coloração. Aí outras coisas, né, divergências também você pode estar trabalhando, enfim, fica aí a sugestão, Romanato, para melhorar um pouquinho a regra de coloração, tá bom?
que tenha a ver mais com ou você põe volume aqui, Romanato, ou você põe um saldo delta mais efetivo. Cadê o delta de agressão? Vamos ver o delta de agressão para mostrar para você aqui, ó, para ficar mais inteiro. Ou você pode, né? Olha aqui, ó, o delta de agressão. Cadê? Opa, fiz bobagem aqui. É aqui de cima, aqui em cima, o delta. Beleza, ficou muito grande. Deixa eu só pegar aqui e arrumar, pessoal. E aí vou jogar lá embaixo, tá? Vou jogar lá embaixo e vou colocar 5.000, que é a cor que tá aqui, ó. 5.000. Dólar, 5.000. É o que a gente está usando agora para Renko, né? Para ficar tudo igual. Legal. Agora sim, ó, perceba, agora você que conhece esse indicador, a regra de coloração me mostra quando há um saldo delta mais forte, mais fraco, né? E daí fica mais fácil a interpretação. E daí quando o indicador chega nessas regiões de estresse, vamos pegar um sinal bacana aqui, ó. Olha uma exaustão de movimento no final da zona de estresse, né? Numa zona de possível sobrecompra. Olha que interessante. Olha que bacana aqui a interpretação. Vamos ver se você concorda comigo, ó. Vamos ver se você concorda comigo. Você vê aqui, ó, esta região aqui, ó, o indicador chegando nesta região. Ele chega, ele acelera a venda no final. Ele acelera a venda no final. O saldo delta ele é maior, a regra de coloração mostra, e de repente exaure, acaba o fluxo de venda. Acaba os fluxos de venda, ele está numa região de exaustão e daí entra fluxo tímido comprador, né? Uva virada de delta e ele corrige. Olha aqui uma possível absorção seguida de uma defesa agressiva compradora. Olha que legal aqui, outra situação para você analisar. Analise comigo esta virada aqui, ó. Esta virada aqui, ó. Olha que interessante esta virada. Você tem o fluxo vendedor forte, um grande saldo delta vendedor. O vendedor chegou para raspar o mercado aqui. Chegou numa zona de exaustão de preço predita pelo indicador. E daí, na sequência, você tem a virada de um delta negativo para um delta positivo forte. Entrou defesa agressiva na região. E daí o preço... Pessoal, cada box aqui é um 5R. Daria dado aqui uns 6 pontos no dólar, tá? 6 pontos no dólar, e daí você tem a divergência, ele faz uma nova mínima, tem a divergência, e daí você mais uma vez, né, você tem fluxo vendedor, uma absorção de venda, perceba, aí sim, aí você tá trabalhando o indicador de maneira correta, tá bom? E daí você tem aqui uma possível exaustão de preço, aliás, uma possível absorção de preço numa região de exaustão predita pelo indicador, com a virada de delta vendedor forte para um delta comprador, possivelmente uma absorção seguida de uma entrada de fluxo comprador. E daí o indicador vem fazer, ele renova, faz uma mínima com relação a esse fundo anterior, perceba, né? E mais uma vez entra fluxo vendedor no mesmo nível de preço onde havia sido a absorção anterior, olha aqui, ó. E na sequência, mais uma vez entra fluxo comprador. Aí você tem a divergência, né? Ele renovou o fundo, aí você está usando, ele renovou o fundo, mas tem divergência entre aí sim você vê esse fluxo comprador entrando aqui no mesmo nível de preço, né, uma mesma defesa agressiva, questões de fluxo, e você compra. Tudo bem? Então, quando você entende o que eu estou falando, como você tem noção de fluxo, mesmo para você que é grafista, né, com esse indicador, aí sim você está usando o indicador de maneira correta. Aí sim você está usando o indicador de maneira correta. Tudo bem? Então é isso, gente. Queria agradecer a presença de todos. Deixa o like se você ficou até o final desse vídeo, se você gosta do nosso trabalho. Conheça o nosso trabalho na nossa homepage no eadsantotrader.com e vire membro patrocinador do canal do YouTube para ter acesso a toda a biblioteca de conteúdo. Deixa o like se você gostou do conteúdo. Entre em contato lá com o Romanato. Romanato, sucesso, grande abraço para você e até o nosso próximo encontro.